Olá, mulheres inesquecíveis, mulheres incríveis, sejam bem-vindas ao Relacionamento Sem Erro, o seu manual de instruções para um relacionamento leve, saudável e totalmente forte, amoroso. Comigo aqui, Tony, hoje, e eu, Matheus Kaiser, psicanalista, especialista em relacionamentos, e no programa de hoje nós vamos falar sobre migalhas de atenção, sumiço dele e essa dependência emocional, muitas vezes, que você sente quando você está num relacionamento ou está iniciando um relacionamento. Tema muito abrangente, né, Tony? É um tema bem profundo, eu diria, né? Porque a gente primeiro, acho que o primeiro passo é entender, né, por qual motivo, quais os motivos, né, que levam as mulheres a sofrerem por isso, né? Pela ausência, pela falta de atenção, pelas migalhas, né? Exatamente, é porque existe um choque de realidade entre necessidade afetiva e o reforço intermitente. O que é esse reforço intermitente, esse choque de realidade entre ele e a necessidade afetiva? É aquela espera daquela mensagem que vem às 23 horas, por exemplo, né? Tá lá, agenda aberta, disponível para o cara, a mulher está num relacionamento ou iniciou um relacionamento e fica com aquela agenda aberta. Não, eu abri toda a minha agenda disponível para esperar um posicionamento dele. E aí, o que acontece? Muitas das vezes, ou em quase todos esses casos, essa migalha de atenção que ela recebe vem da parte do homem. Vem da parte do outro, do grande outro, e não dela. Dela vem a dependência emocional. Então, essa migalha de atenção é ficar presa nesse ciclo de dopaminas, de microdopaminas. Como assim microdopaminas? A dopamina é um neurohormônio natural do nosso corpo, disparado pelo cérebro, né? Quando a gente tem aquela sensação de bem-estar. Por exemplo, você está com o seu celular aí. A gente está ali no WhatsApp ou no Instagram, fica lá rodando lá o Facebook, o YouTube, e fica rodando aqueles vídeos bonitinhos de cachorrinho. Aquilo são doses de dopamina, que deixa a gente dopado. E a dopamina, ela é um neurohormônio que traz uma sensação de bem-estar. E ela é viciante. Então, quando você fica nessa esperança de receber uma mensagem do homem, quando ela fica naquela dependência de um contato, de pequenos encontros esporádicos, a mente entende muito mais dopamina nesse sentido do que você ter uma constância de dopaminas num relacionamento saudável. Olha que loucura. Sabe aquela coisa que a gente estava conversando fora do ar? Quando tem uma briga entre o casal e fica separado, um casal que tem uma briga, depois parece que a reconciliação é muito mais gostosa. Por isso que muitas mulheres vivem essa montanha-russa emocional. E elas ficam presas nessa dopamina, nessas microdopaminas. Porque às vezes essa dopamina é tão forte que faz com que a sensação de bem-estar seja muito legal. Então, de repente, repete-se o ciclo, nem se percebe isso, fica ali totalmente presa nesse ciclo de repetição e a vida continua assim, buscando essas pequenas doses. Uma mensagem que chega de vez em quando o cara demonstra um mínimo de atenção, fala, ai, pelo menos ela fica criando aquela agora vai mudar, agora vai ser legal. Mas é engraçado, a pessoa quer que seja legal, mas não busca de fato um relacionamento que fica legal. E isso é um problema? Claro que é um problema. Porque a mulher fica presa nesse ciclo de dopamina e não se dá conta disso. E entra no modo automático, no né? modo automático, totalmente. Passa a fazer parte do natural dela, né? Exatamente. Faz parte do natural dela. Ela começa a buscar essas doses diárias ou microdoses esporádicas para que ela tenha essa sensação de que está no controle da coisa e não está. Está presa num ciclo tóxico e não faz nem ideia disso. Muitas das mulheres que estão vendo agora podem se identificar com isso. Se de repente o cara manda uma mensagem às 23 horas, meia-noite, 10 da noite, deixa você como última opção, por exemplo. Ai, fiquei o dia todo esperando essa mensagem dele e chegou. Mas é só na mensagem? Não, é um contato, um telefonema. Hoje está muito mais prático pela mensagem do WhatsApp, Sim, né? Nas redes sociais, de repente até no Instagram. Mas
Sabe aquelas pequenas doses também? Ah, curtiu o dia todo tudo que eu postei, ele curtiu. Eu coloquei uma foto minha, ele curtiu, ele compartilhou, ele repostou no Instagram dele. Sei lá o que o cara faz. E aí fica criando, né? Mas sempre deixa para conversar com ela ou no fim da noite ou não conversa. Isso gera ansiedade, né? Total. E essa ansiedade fala assim, ai meu Deus, e agora, né? Deixa ela ali. Ai, será que ele gosta de mim? Será que eu falei alguma coisa errada? Autopunição, né? Sabotagem. Sabotagem. E tem vários outros tipos de sabotagem também. Mas isso gera, sim, com certeza, ansiedade. E aí o que vem como recompensa? Aquela mensagenzinha. Ai, ufa. Mas sabe aquela mensagem que não leva para lugar nenhum? O cara fala, a gente precisa marcar de sair. Vamos combinar. Aí tô com tanta saudade de você. Pronto, bastou falar isso. Pronto, aquela dose de dopamina veio. Ai, meu Deus, que bom. A ansiedade vai embora. Aí o cara soma mais uns dias. Aí fica ansiosa de novo. E aí fica disponível demais pro cara, pra agenda do cara. Entendeu? E assim, você citou um tipo ali, né? Mas quais tipos de migalhas de atenção existem? Tem assim? várias. Cita alguns exemplos. Tem a migalha temporal, por exemplo. O que é migalha temporal? Mensagem só no fim da noite, que é essa que a gente acabou de falar. Né? Ou no fim de semana. O cara some o final de semana todo, aí na segunda-feira o cara reaparece. Como num passo de mágica, né? Oi, sumida! Como foi o fim de semana? Pô, meu amigo. Se o cara quer agora. Se o cara quer, ele tá com a garota no final de semana todo. Ele não some no fim de semana e só manda mensagem na segunda-feira. Esse é a tal da migalha temporal. Tem também aquelas curtidas que eu falei agora para você. O cara curte uma foto, curte um post, um story, mas não conversa. Ele tá curtindo. Aí ela fica, ele tá curtindo as coisas que eu tô colocando. Entendeu? Tem também a seletiva, né? Procura quando tá carente. O cara chega em certo momento e fala assim, oi, vamos conversar, né? Com tanta saudade de você. Aí o cara tá cheio de problema, tá carentão, aconteceu alguma coisa na vida, aí dá uma atençãozinha pra ela, sai com ela até, né? Mas é tudo baseado nele. São os 3 principais tipos de migalhas afetivas. E tem tantas outras, né? O cara fala de plano futuro, vamos viajar, vamos marcar algum jantar, mas nunca faz nada, não concretiza, sabe? Aquelas promessas infundadas e vazias. Isso acontece muito, cara. E tem muita mulher que se permite viver esse tipo de coisa. E é terrível. Isso faz um mal danado. Gera sofrimento, né? Gera ansiedade, gera baixa autoestima, gera dependência emocional, crítica dos amigos, crítica da família, ela mesma se pune, fala, eu não sou merecedor, eu estou fazendo alguma coisa. Será que eu falei alguma coisa que assustou ele? Ele deve estar tão culpado agora. E vem cá, qual que é a diferença entre migalhas de atenção e dependência afetiva? Migalhas de atenção vem do outro. Tá. São comportamentos do outro. Do cara que fica dando essas migalhinhas. Mandando mensagenzinha 23 horas, aparecendo quando quer, marcando. Precisamos marcar um final de semana, uma viagem e não promete. Aquelas notas promissórias, né? Promete, mas não cumpre nunca, né? Isso é migalha afetiva. Então é quando o outro fica proporcionando essas pequenas doses dopaminais, mantendo a mulher sob custódia, mantendo ela presa ali. Agora, a dependência emocional vem do eu, vem dela, vem da mulher. Tá. Que fica ali presa nesse sentimento, esperando uma coisa acontecer e voltando toda a sua vida para o outro. O outro precisa me fazer feliz. Então, eu por mim mesma, mulher, não consigo ser feliz sozinha, não dou conta disso, não me dou amor próprio, não sei como fazer isso, então eu fico dependente das migalhas afetivas que o outro dá. A migalha afetiva vem do outro, a dependência emocional vem dela. Eu preciso de alguém que me valide. Eu preciso da validação externa. E ela não tem consciência disso. Eu preciso da validação externa. A mulher não pensa assim. O que ela pensa? Será que ele gosta de mim?
E é assim, nesse ciclo que você está colocando aí, o outro lado, né, o cara, ele percebe isso? Ele sente isso também ou não? Com certeza. Sente. Sente e aí que ele perde o interesse. Ou se aproveita, né? E se aproveita. E deixa ali a marmitinha. Uhum. A mulher acaba se tornando a marmitinha dele, é o garantido. Se tiver qualquer problema aqui, eu tenho essa aqui. Essa aqui está em stand-by. Essa aqui é a minha carta coringa. Isso aqui é o meu zap. Agora, isso pode também causar, assim, dela perder uma grande oportunidade de um bom relacionamento? Claro, com certeza. Perde grandes oportunidades, porque fica presa nesse relacionamento primeiro. Uhum. E muitas das vezes ela pode acabar sabotando bons relacionamentos. Mas, Matheus, por que um relacionamento saudável tem que ser chato? Não, ele pode parecer chato, mas ele é estável. Ele é diferente dessa montanha-russa de emoções, né? Dessas pequenas doses dopaminais que a mulher se acostuma. E é difícil, é desafiador sair dessas pequenas doses dopaminais, porque ela traz o quê? Bem-estar. Como eu falei anteriormente, eu briguei com o cara, de repente o cara me chama para sair, a gente tem uma noite incrível de sexo, de amor, de carinho. Nossa, aquilo me leva para as nuvens, né? Muitas pessoas dizem, nossa, depois de uma briga, nada melhor do que uma noite de prazer depois de uma briga, né? Entre tapas e beijos. Entre tapas e beijos, como dizia a música de Leandro Leonardo. Mas assim, não, o relacionamento saudável, ele não é chato, ele pode parecer chato, mas ele é estável. E pode-se colocar pequenas doses de pimenta para apimentar essa relação. Quer dizer que eu tenho que me fantasiar de, sei lá, enfermeira, Mulher Maravilha, doméstica, sei lá eu, né? Não é isso. Apimentar é você fazer uma pequena viagem. Viagem curta, cara. Você não precisa ir. Eu fui para Gramado esses dias com Mariana, minha noiva. Não precisa ir para Gramado. Né? A não ser que você seja ali de Três Coroas, que é do lado de Gramado. Mas assim, você pode fazer pequenas viagens. A gente está aqui no estado de São Paulo, Campinas. De repente ir para Salto, ir para Águas de Lindóia, Socorro, Amparo, Serra Negra, você vai para Piracicaba, você vai para Jundiaí. Tem várias cidades da região. Se você quiser aprofundar mais, vai para Olímpia. Você pode fazer pequenas viagens. Eu não sei qual estado que a mulher que está assistindo isso... Ela sabe quais são os points ali, de repente, Rio de Janeiro. Tô cansado de Janeiro, tem praia. Vai para Petrópolis, né? Faz uma viagem e assim. às vezes não precisa nem viajar. Né? Por exemplo, tem lá um doce, um bombom que os dois adoram. Sim. Né? Pô, não precisa falar nada. Compra aquele bombom e faz uma surpresinha. Um jantarzinho. Um tipo de pimenta, né? Um jantarzinho gostoso, um filme. Mas eu já assisto filme. Cara, de repente ir ao cinema, são pequenas doses também dopaminais. Para quebrar a rotina. Para quebrar a rotina, porque senão fica chato mesmo. Aí fica um pé no saco o relacionamento. Precisa ter essas coisas. Por quê? Porque nós somos movidos por essas pequenas doses de dopamina. Só que a dose dopaminal de um relacionamento saudável é infinitamente melhor do que a dose dopaminal daquela turbulência, aquela montanha-russa de emoções. E é isso que a mulher precisa entender, de fato. E essa montanha-russa que você citou, isso gera pequenos ou grandes traumas ali? Com certeza, várias vezes. E por isso não é saudável? Claro que não é saudável. Um dos motivos. Exato, quando você está nessa montanha-russa de emoções e você vai recebendo essas doses, ela está presa num relacionamento onde ela não tem nada concreto com o cara. E aí isso gera baixa autoestima. Gera aquele ciclo de, será que eu sou suficiente? Será que eu sou boa? Porque a minha mãe falava para mim que eu não merecia, meu pai falava para mim que eu não merecia felicidade. E aí mas que raio de pai, que raio de mãe faz isso? Muitos, né? Muitos, milhões, no mundo todo. E aí é onde pode estar o problema, né? É onde está o problema. Onde está o problema. É a raiz, é o cerne da questão. São as nossas raízes comportamentais provenientes da nossa primeira e segunda infância. A nossa fase também transitória da puberdade, a partir dos 12 anos, para a mulher, né? E também para o garoto. Para a mulher é a partir da primeira menstruação e para o homem é a partir da primeira ejaculação. Tá? E então, isso faz muito mal, porque você vai criando uma crença limitante a seu respeito de que você não é boa, de que você não tem sorte, de que homem nenhum presta.
São esses os problemas. E aí quando, por exemplo, eu atendi uma moça esses dias que falou para mim, eu não mereço, eu sinto que eu tenho azar. Aí eu falei para ela, não, você não tem azar. De repente é a estratégia errada que você está utilizando. Não, eu tenho azar. Está enraizado. E como é que você tira isso da cabeça da pessoa? No meu treinamento, por exemplo, Relacionamento Sem Erro, tem lá dinâmicas profundas, numa imersão que eu faço dentro desse meu curso, uma imersão de 2 dias com essas mulheres, onde elas vão curar a mini infante delas. Eu digo assim, a mini infante é a criança interior, né? A mini infância dela. Curar essa criança que está machucada. Entender o porquê que ela pensa mal a respeito dela mesma. Porque é uma forma de punição também. Essas pequenas doses, ficar assim nessa ansiedade, é uma punição pessoal. Cara, a gente se pune o tempo todo, inconscientemente. Sim. Freud explica. Agora você falou, me chamou um pouco uma atenção aqui, você falou de estratégia, né? É como se fosse um negócio mesmo, assim... Porque em negócio, em business, a gente usa muita estratégia, né? A gente fala assim, peraí, o que eu vou fazer? E esse termo estratégia também se tornou muito popular por conta das redes sociais, né? Elas têm que ter estratégia de como se comunicar e tal. É mais ou menos isso mesmo? Você tem que pensar... Me explica um pouquinho mais sobre essa questão de estratégia aí. Exato. É necessário ter estratégia. Até para conquistar um relacionamento saudável? Sim, até para conquistar um relacionamento saudável. Por que a estratégia? Porque se eu não souber, enquanto mulher, como me portar num relacionamento, como utilizar uma comunicação eficaz e assertiva com o outro, como me blindar de migalhas de atenção, como me blindar de homens tóxicos, me blindar de sinais de red flags. O que são as red flags? São sinais de alerta, de que o cara é um cara problemático, de que o cara é imaturo, de que o cara é indisponível emocionalmente. Se eu não tiver uma estratégia concreta, eu tô a Deus dará. É como se eu estivesse num barco à deriva no meio do oceano sem nenhum tipo de bússola para me nortear. Por que a bússola aponta sempre para o norte? Por causa do polo magnético. Então eu preciso de uma bússola para falar, olha, você está aqui. Então, onde eu quero chegar? Eu sei que se eu for para o norte, por exemplo, se eu estiver no meio do Oceano Atlântico, eu sei que se eu for para o norte, eu vou continuar no Oceano Atlântico, talvez eu atravesse e vá parar lá na Antártida do outro lado, né? Dando a volta no globo. Ou acerte a Groenlândia, ou acerte ali o Polo Norte, sei lá. Agora, se eu sei que eu estou no meio do Oceano Atlântico, e aí tá apontando para o norte, eu viro um pouquinho aqui para o oeste ou para o leste, ou eu vou parar no Brasil, ou eu vou parar na África, ou vou parar na Europa, um pouquinho para o noroeste, um pouquinho para o leste, entendeu? Eu vou parar nos Estados Unidos. Então, eu preciso de uma bússola, eu preciso de uma estratégia também para o meu relacionamento, para encontrar um relacionamento saudável. Senão eu fico a Deus dará, senão eu vou à sorte encontrando um aqui que vai me machucando ali, e isso vai reforçando a minha crença enquanto mulher de que eu não sou merecedora, de que eu faço tudo errado, de que eu não sou boa o suficiente. Eu me comparo com outras mulheres, eu vejo mulheres mais bonitas do que eu, por exemplo, em revistas, redes sociais, que no rede social todo mundo é perfeito, né? Aí você pega aquelas digital influencers que a vida parece uma maravilha, né? Vai assistir lá Ana Maria Braga, vai assistir lá as Marie Claire, vai ler lá as Marie Claire da vida, né? E não é por aí que funciona o negócio. Você precisa sim de uma estratégia, saber como consertar a si mesma primeiro. Por que consertar? Eu estou quebrada? Sim, muitas vezes está quebrada. Você está destruída emocionalmente. Você tá, mas tem um pino fora do lugar. Não é isso. Você não tem esquizofrenia. Esquizofrenia já é um negócio diferenciado. Você não tem loucura. Você não tem... mas eu tenho TDAH. Também tem tratamento para isso. Né? Qual que é o recurso? Aí já é um tratamento psicológico, já é um tratamento também psicanalítico, é outro viés, tá? Tem gente que toma remédio. Eu sou completamente contra tomar remédio, a não ser em casos extremos e que seja necessário, comprovado realmente de que existe uma condição neurológica que precisa, neurológica fisiológica, tá? Que precisa da intervenção medicamentosa. Agora... do todo o resto, dá para você primeiro trabalhar suas emoções, se autoconhecer, é o que a gente sempre fala aqui, Tony, é o autoconhecimento. Vale muito, né? Vale. Então, eu preciso sim de uma estratégia para saber o que falar, para saber identificar os caras que são red flags, que são
os sinais de alerta, os pangarés, né? Os homens problemáticos, indisponíveis emocionalmente. O que é um homem indisponível emocionalmente? É um cara imaturo, é um cara que não assume compromisso sério, é um cara que fica ali mandando essas migalhas de atenção, mas nunca firma algo concreto com a mulher. Ele não firma algo concreto, ele só fica ali cozinhando, em banho-maria. Na hora que precisou, opa, vem cá. Agora eu não preciso mais, coloca na prateleira de novo, fica aí. Minha amiga, se você está na prateleira de R$1,99, está na hora de você ir para as de preço alto, está na hora de você ir na prateleira da Louis Vuitton da vida. Tá? Nada de você ficar na prateleira do R$1,99 não, tá? Se valoriza. Mas como é que eu faço isso? No relacionamento sem erro, que é o meu treinamento, onde eu ensino mulheres a conquistarem um relacionamento saudável, a gente aplica todo tipo de ferramenta na área psicanalítica, da área da programação neurolinguística, da área da psicologia, para ir curando essas feridas emocionais e ela ir curando também, quebrando crenças limitantes que fazem com que ela tome estratégia, porque existe sim estratégia para o fracasso e para o sucesso. Então, quando a gente fala de estratégia, tudo que a gente faz é uma estratégia. Ah, peguei esse mouse aqui, criei uma estratégia na minha cabeça, fui lá, rapidamente, pensei, vou pegar, vou trazer aqui. E se eu fosse pegar o mouse e ele caísse da minha mão? A estratégia não foi bem executada. Eu vou lá, pego de um outro jeito mais prático e trago. São estratégias. Então, existe a estratégia para o sucesso e existe a estratégia para o fracasso. Exemplos paralelos, tá? Existe estratégia para você poder enriquecer, guardar dinheiro, multiplicar esse dinheiro com investimento, sim ou não? Sim. Agora, existe estratégia para você quebrar financeiramente, sim ou não? Eu acho que não, né? Claro que sim. Porque o cara faz meio sem pensar. Então, mas é essa a estratégia dele. Então, ele é extremamente hábil. Tem, né? Ele é extremamente hábil em fazer errado. É uma estratégia ineficaz. A pessoa que se torna obesa é um jeito diferente de pensar através da programação neurolinguística, tá? A pessoa que é extremamente obesa ou a pessoa que é obesa, ela tem uma estratégia para chegar na obesidade? Claro que tem. Como? Comer pizza todo dia, tomar refrigerante, comer chocolate, não ir à academia, viver uma vida sedentária. E a pessoa que tem um corpo atlético, saudável e em forma? Sim. Também tem uma estratégia para isso. Dos dois jeitos você tem uma estratégia. Aquela coisa, ou você, a gente sempre fala isso. Ou você escolhe o tipo de dor que você quer. A dor de passar daqui a uns anos. Você pratica atividade física, não pratica? Sim. Com 60 anos. Eu tô com 47, eu também pratico. Eu tenho uma mentalidade assim, cara. Se eu chegar nos 50 anos zerado, sem pressão alta, sem diabetes e sem estar estressado, eu zerei a vida, cara. Então, assim, a partir dos 50 anos, você tem a obrigação de ter massa magra. De ter massa muscular forte, porque depois o seu corpo vai pedir. Sim. Então eu tenho que ter uma estratégia para isso. Um amigo meu, que é médico, ele fala que o corpo gera uma reserva através da atividade física, cria-se massa muscular. Então, essa massa muscular, quando você fica doente, o seu corpo automaticamente busca essa reserva de energia para ajudar na cura. Né? A minha pergunta é, se eu praticar todo dia, né, mentalmente, boas atividades, boas ações, bons pensamentos, né, boas estratégias, isso pode gerar também uma reserva emocional, porque eu estarei preparado para conflitos, para problemas futuros? Respondendo exatamente essa sua pergunta especificamente, não. Não funciona como exercício, não. então? Não funciona, não tem uma reserva. Mas a prática não leva à perfeição? Você tem uma prática e essa prática não leva nada à perfeição, ela leva à excelência. Sim, tá. Beleza. Agora, o que de fato acontece é uma mente que se expande jamais volta ao seu estado anterior. Pronto. Então não tem uma reserva. Você expandiu sua mente, eu acredito isso de maneira diferente, foi o que eu falei para você. Tá. Eu tenho uma maneira diferente de pensar. Então assim... Uma mente que se expande, Einstein já falava isso, uma mente que se expande jamais volta ao seu estado natural. Né? O músculo, ele também se expande, talvez seja esse conceito, né? Ele se expande e ele guarda ali. Só que se você ficar sem praticar, ele retrai. Regride. Agora, quando você desenvolve a tua inteligência emocional, você desenvolve teu amor próprio, dificilmente você vai regredir ao ponto de ficar dependente emocionalmente de uma outra pessoa novamente. Beleza. Entendeu? Porque a mente se expandiu. Agora ficou legal. A mente se expandiu. E aí não tem como voltar, porque você já aprendeu, cara. Você já aprendeu tabuada? Sim. Você ficou sem praticar tabuada? Bastante. Você já esqueceu tabuada? Não. Então pronto.
Agora um questionamento que a gente já ouviu muito de mulheres por aí. E se ela decidir se preocupar com o relacionamento de migalhas, né? Se ela resolver falar assim, não, eu quero isso para mim, o que acontece? Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Aí vai buscar terapia direto, aí vai continuar sofrendo, aí vai continuar reclamando com as amigas, vai continuar se aproximando de pessoas que validam aquilo que ela sente e não progride nunca, jamais vai conquistar um relacionamento saudável. Se ela decidir por isso, é uma livre escolha dela, tá tudo bem. Se ela gosta desse tipo de dopamina, dessas microdoses de dopamina, tudo bem. Cada um tá livre, a gente tem o livre-arbítrio. Só que realmente isso vai causar prejuízos. E a vida passa, Tony. Daqui a pouco você passou dos 40, passou dos 45, passou dos 50, passou dos 55, passou dos 60. E aí você vai ficar a vida toda dependendo emocionalmente de migalhas afetivas, dependendo emocionalmente da validação externa. Tem pacientes minhas com mais de 55 anos que estão nessa ainda. E é um desafio, cara. E as pessoas estão muito acostumadas a reclamar do outro. O outro é a maior parte dos nossos problemas, o grande outro, né? O outro é sempre o culpado. É sempre o culpado. Estava com a Mariana esses dias aqui falando isso, né? Que a culpa vem sempre do outro lado. E aí, a gente passa uma vida toda culpando o outro. Tem paciente minha que tem mãe com 76 anos que até hoje, cara, depende emocionalmente da filha, depende emocionalmente do filho, do marido, de fulano, beltrano, cicrano. E às vezes vai passar uma vida toda dependendo emocionalmente dos outros e não vai conseguir conquistar uma felicidade, passa uma vida infeliz. Cara, e pessoas que passam a vida amargurada, com mágoa no coração, como eu sempre digo, o próprio nome diz, mágoa, má água. O nosso corpo, ele é feito dessa substância chamada água, né? Essa matéria, né? Chamada água, que é o H2O, duas células de hidrogênio e uma de oxigênio. Cara, se você está desregulado, se está com mágoa no seu coração, isso vai começar a mexer na estrutura celular do seu corpo. Isso pode desenvolver doenças psicossomáticas. Estou falando de doença grave mesmo, câncer. Estou falando de doença grave mesmo, como algum outro tipo de enfisema, alguma coisa do tipo gastrite, quando tem úlcera. Sim. Leva você a bebedeira, leva você a uma cirrose. É engraçado, né? A doença psicossomática ela é muito interessante. Vamos aprofundar um pouco nisso. O que é a doença psicossomática? É a doença que começa na mente e transita para o corpo. A pessoa ela tem várias questões emocionais. Aí ela começa a beber. Se torna uma pessoa alcoólatra. E aí um belo dia ela vai ao médico, descobre que está com cirrose, vai e morre. Aí está lá no laudo médico. O que aconteceu? Morreu decorrente de cirrose ou da emoção? Assim, oficialmente cirrose, né? Mas foi a emoção. Sim, a pessoa que dirige em alta velocidade, quantas pessoas não tiram racha para provar que precisam de alguma coisa, provar algo para alguém, né? Para se sentir, mas está totalmente destruído emocionalmente. Vai lá, bate o carro, morre. Aí lá no laudo, acidente de carro. Mas foi o quê? A emoção. Pessoa que come em excesso, ganha obesidade mórbida, e aí, um belo dia, tem um infarto fulminante, ou a pressão alta, ou diabetes, aí fica condenado, precisa amputar a perna, enfim, da cegueira. Foi a estratégia que ele escolheu. Foi a estratégia que escolheu. Isso aí, aí tá lá no laudo, o quê? Obesidade, ou infarto do miocárdio, sei lá eu. Foi emoção, cara. Foi a emoção. Às vezes eu tô com desconforto abdominal, vou no médico e falo, eu tô com uma gastritezinha, mas estou cheio de mágoa no coração com relação à minha mãe, meu pai, meu irmão, minha esposa, meu marido, enfim. Vou no médico com gastrite. O médico fala, tá com uma gastritezinha, toma aí um remédiozinho para gastrite. 3 meses depois você volta, o negócio intensificou mais ainda. Toma mais esse remédio. Remédio cura ou remédio remedeia? Remédio remedeia. Aí passa um belo dia, agora você tá com uma úlcera. Aí só sobe uma mesa de cirurgia só. Entende? Sim. Então, por que não é viável ficar com essas pequenas doses? Porque ela dá a dopamina, mas você fica magoada, fica ali culpando o outro, se sentindo menosprezada, muitas vezes nos vitimizando, a gente se vitimiza. E isso não é saudável.
Relacionamento, como eu falo, relacionamento saudável, ele é um pouco mais, ele pode parecer um pouco mais chato, ele pode parecer um pouco mais previsível, ele pode parecer um pouco mais monótono, só que ele é estável, ele não te traz dor de cabeça. Você sabe conversar, você sabe como conversar, você sabe dialogar, você entende o que o outro está querendo dizer para você. Pede desculpa Quando precisa pedir desculpa. Recua, escuta o que o outro está dizendo sem ficar se auto-julgando, sem ficar se sabotando. Ai, coitadinho de mim, falou isso de mim, é porque não me ama, porque vai me abandonar, porque vai me largar. Porque tem uma coisa que a gente ouve falar, e isso em todos os sentidos, né? Quando a gente é criança também, né? Que a gente está crescendo, fala, pô, tem a dor do crescimento, né? E isso é físico, né? Dói, tem crianças que têm dor nas articulações musculares e tal. E tem a dor do crescimento emocional também, né? Com certeza. Porque dói, é um exercício, né, cara? Você tem que... Quando vai na academia, a primeira vez que você vai, você ficou 6 meses sem ir na academia. Quando você vai lá, rala, no dia seguinte você está tudo quebrado, cozido, né? Está tudo moído. E a dor do crescimento, é a dor da parte boa. E é necessário isso, né? A dor do crescimento, ela é latente, por quê? Porque é uma ferida. E uma ferida, quando está exposta e não está curada e não está cicatrizada, o que acontece quando você coloca o dedo nela? Dói mais Dói. muito. E por que dói? Muitas pessoas preferem evitar o contato com a ferida. Porque dói. Porque é muito louco isso. Não é questão de coragem, é questão de sabedoria, é questão de estratégia. Eu preciso ir de encontro com as minhas feridas. Aliás, se você está gostando desse papo, já curte, segue, compartilha, se inscreve no canal aqui, porque o papo aqui é reto, sério e amigável. É preciso colocar o dedo na ferida. Por que muitos homens, quando terminam um relacionamento, e terminam um relacionamento porque às vezes a mulher o deixou, eles buscam muitas vezes a terapia para quê? Para fazer, eles querem que a gente ensine eles a reconquistarem a pessoa. Porque gosta? Não. Ou às vezes porque tem dependência. Dependência. E assim, ele não quer olhar para a ferida dele, ele quer que a outra aceite ele como ele é. E desencana, cara. Você pode até reconquistar a pessoa, mas você precisa fazer essa primeira reconquista consigo mesmo. Você precisa estar aberto a tocar nessas feridas que doem. E por que eu não quero mexer numa ferida que dói? Porque dói. Porque eu não estou pronto para aquilo, porque eu não dou conta. Você vai falar de uma coisa que me machuca mais ainda. Exemplo, você vai falar que eu sou imaturo? Eu não sou imaturo. Primeira coisa que o cara fala, não sou imaturo. Você é imaturo. A gente pode fazer uma analogia aqui com aquele baú, às vezes, aquele quartinho de porcariada que a gente tem na casa da gente, ou o cantinho né? Que tem um monte de coisa que a gente, não quero mexer. Aí você olha pro quartinho, tem um monte de coisa lá. Fala, eu não vou mexer com isso agora. E você vai deixando. Emocionalmente... É o quartinho do pânico, né? Isso. Emocionalmente é assim também? Também. Você fala assim, não vou mexer com isso agora, cara. A maioria das pessoas não querem mexer nisso agora. Porque dói, né? Porque dói, porque a gente vive o dia a dia, não tem tempo para isso, não é minha prioridade agora. Só que na hora que a água bate na bunda, a primeira coisa que vira prioridade é resolver essas coisas. E aí pode ser tarde? Não. Depende. Depende do que você quer dizer com tarde. Tarde para quê? Para um relacionamento? Para recuperar um relacionamento? Para resolver o problema às vezes momentâneo ali, né? Às vezes tem casais que se reatam depois, né? Fica um tempo, acabam reatando esse relacionamento, mas tem casal que não volta mais. E às vezes é hora de saber quando parar com esse relacionamento também. Às vezes você está achando que aquela pessoa é o amor da sua vida, cara, e é só uma ilusão, uma coisa que você construiu na sua cabeça, idealizou. Porque o que acontece nessas doses dopaminais também, por exemplo, que as mulheres amam ficar ali presas, né? Elas ficam presas naqueles 10 primeiros dias, naqueles 15 primeiros dias, ou sei lá, primeiro mês, que o cara foi um príncipe encantado, foi um homem maravilhoso, foi um lorde. Só que depois o cara passa 3 meses aqui, ó, fazendo mal. Tóxico. Mas ela fica presa onde? Naquilo que ela idealizou do relacionamento ideal. Ela quer que seja igual como foi no início. Só que aquilo no início foi um teatro, foi uma máscara. Nossa, Matheus, então eu não confio mais nos homens.
Não é bem por aí. Como é que eu identifico, então, um cara que vai me dar dor de cabeça de um cara que vai me trazer um relacionamento saudável, um relacionamento bacana, um relacionamento bom? Simplesmente isso. Se você está vendo que o cara está dando espaçadas para te responder mensagens, deixando você como última opção, te mandando mensagem às 23 horas, você está abrindo a sua agenda para ficar disponível para o cara, aceita um convite de última hora para sair, e o cara fica ali só te dando essas migalhas afetivas, essas migalhas emocionais, essas migalhas de atenção, não é um relacionamento que vai durar. Agora, o cara manda mensagem para você, o cara se preocupa, o cara quer de fato ter um relacionamento sério com você, ele vai te dar a atenção devida. E como é que a mulher consegue se blindar com relação a isso? Primeira coisa, vamos lá então, vamos à coisa prática. Estabeleça limites. Como que eu estabeleço um limite? Fale para ele. Ó, a primeira semana pode ser que o cara tenha sumido porque realmente esteja ocupado. Você dá uma oportunidade para a pessoa. Estávamos falando isso com a Val lá em cima, né? Dá uma oportunidade. Se isso voltar a se repetir na próxima semana, você já deixa bem claro para ele. Fala, o negócio é o seguinte, eu gosto das coisas agendadas com antecipação porque eu valorizo o meu tempo. Vamos fazer desse jeito? Podemos fazer assim? Eu quero que você me avise com antecedência, vamos nos planejar para sair e quando que a gente vai sair? Porque eu também tenho vida própria. Sim. Se na terceira semana o cara continuar fazendo, é um padrão dele. Aí é momento de você falar assim, tchau. Então você não tem mais que investir nisso, investir nesse relacionamento. Fala, cara, eu não vou ficar preso num cara que não tá nem aí pra mim. Vai viver a tua vida, vai praticar a tua academia, vai praticar a tua arte marcial, vai sair com as tuas amigas, vai fazer a tua visita no shopping, vai visitar a tua família, vai praticar um passeio que você gosta. Fazer uma boa leitura. Invista em você, coloque-se em primeiro lugar agora. Se o cara, na primeira semana, o cara te deu toda a atenção do mundo, na segunda ele sumiu, aí você se posicionou, falou, cara, eu preciso das coisas antecipadas, a Mariana é assim, cara, a Mariana gosta das coisas tudo tintim por tintim. Virei pra ela esses dias e falei assim, amor, eu vou fazer um jantar pra você maravilhoso na sexta-feira. Meu, essa mulher tá me perguntando, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você já tem o prato que a gente vai comer? O menu? Eu falei, não tenho, vai ser uma surpresa. Eu já sei do que ela gosta, então eu vou fazer algo espetacular pra ela. Mas ela é uma pessoa que gosta das coisas, ela tem toda a agenda dela programada certinho, ela segue rigorosamente. Quando alguma coisa sai do script dela, ela fica meio assim, né? E agora? E agora? E agora? Né? E ela fica brava, né? Então, eu já conheço. Esses dias atrás a gente foi na missa, né? Chegou lá na missa, tava lotada a igreja, cara, não tinha espaço nem para parar o carro, não tinha mais nem lugar para estacionar. Eu falei, cara, o cara falou, você vai precisar parar lá do outro lado, porque os carros da primeira missa estão aqui ainda. Eu falei assim, deixa quieto, vamos lá para casa dos seus pais, que a gente tinha marcado o almoço, né? A gente ia para lá depois do culto, né? E ela ficou brava. E eu percebi que ela não gostou, porque isso é do planejamento dela, né? Mas é uma coisa que eu gosto dela também, porque tem essa previsibilidade. Para ela é importante isso, e eu respeito isso também. Então, se o cara sumiu na segunda semana, mas depois reapareceu e falou, tudo bem, entendi, agora que você quer assim, vamos fazer desse jeito então, beleza. O que eu não posso é falar assim, eu tenho as minhas coisas aqui, a mulher vai virar pro cara e falar assim, não, porque eu tenho a minha agenda aqui, tá no seu tempo, eu não gostei. Não gostei do que você fez. Calma, pera lá, explica como você quer as coisas. Existe sempre aquela comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, um psicólogo americano que inventou esse conceito. O que é a comunicação não violenta? Olha, quando você faz determinada coisa, você fez isso, por exemplo, você não me manda mensagem, eu me sinto desvalorizada, desrespeitada e triste com você. Por isso eu te peço que você me avise com antecedência, que a gente se planeje, que a gente tenha um horário fixo, porque para mim isso é importante. Podemos fazer assim das próximas vezes? Temos um acordo? A comunicação não violenta. Quando você faz X, eu me sinto Y. Por isso te peço que age de maneira Z. Temos um acordo? Não quero mais que você haja de maneira X. Se o cara falar, não tem,
Você já entendeu já. Eu já escutei de um relacionamento passado meu, eu falei assim, com você agora tudo tem que ter na base do acordo. Pergunta se deu certo. Deu certo? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não, meu irmão. Claro que não. Agora aqui, ó. A gente está falando de dependência, né? Assim, eu quero até provocar um outro assunto junto com um assunto que já está na nossa pauta aqui. Tá. Né? Que momento, né? Ou por quê? Por que a mulher não deve ficar 24 horas no WhatsApp esperando mensagem do cara? Cara, isso é terrível, porque isso causa um microestresse o tempo todo, né? Não é legal ela ficar nessa dependência 24 horas esperando. A mulher que não tem essa vida própria, ela não é atrativa. Por isso que eu falo de estratégia. Você tem que ter estratégia. O cara não mandou mensagem? Não manda também. Ah, mas eu tenho que fazer isso com um joguinho? Não, não é joguinho. Porque senão você vai ficar ali presa naquelas mensagens, naquela expectativa, naquela esperança, naquela angústia, naquela ansiedade. E você para a tua vida em prol desse relacionamento. Por quê? Porque se o cara não mandou mensagem para mim, eu não sou bom o suficiente, eu preciso da validação externa. Não, de jeito nenhum. Quebra essa dependência. E como é que eu faço isso? Começa devagar. Fala assim, eu só vou ver o celular 3 vezes no dia hoje para ver se chegou uma mensagem dele. Às 9 da manhã, às 14 e às 19. Tá bom. Mas também não precisa levar isso a vias de regra. Porque ficar ali de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, observando, será que mandou, será que mandou, será que mandou, e não chega. E vai criando aquela angústia, cara. Vai criando aquela ansiedade. Pode existir uma relação, ou pode até desencadear essa necessidade dela ficar ali, no celular, olhando a toda hora. E além desse problema emocional que ela tem, dessa dependência das migalhas, pode gerar também um outro problema emocional também em relação à dependência do aparelho do celular? Você falou nomofobia. Nomofobia. Cara, medo de perder, né? Eu acho que... agora eu vou dar uma opinião própria, claro, tudo bem? Claro, eu acho que isso a gente já tem, já. Eu tenho, você tem, né? Por exemplo, deixei meu celular para lá, me sinto pelado. Muitas vezes, eu tô pelado. Por quê? Fiquei sem o celular. Porque hoje a gente criou muito essa dependência da tecnologia, né? Hoje a gente faz negócios pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, redes sociais, YouTube, enfim. Então, hoje, nós viramos refém da tecnologia. Então, nesse sentido, eu acredito que não. Né? Mas ela já tem essa fobia já de ficar sem o celular, porque nós já temos essa fobia natural. Nós, seres humanos, já estamos adaptados a isso, já faz parte. O celular já é uma parte do nosso corpo, já, praticamente. Mas sim, ela pode começar a desenvolver mais ainda, porque, nossa, eu preciso saber se ele me mandou uma mensagem, nossa, e fica louca. Tem um filme muito interessante que se chama Muito Louca, que está na Netflix. É um filme muito engraçado, é um filme argentino de comédia e tem uma cena hilária dela com uma amiga dela. O filme chama Muito Louca porque ela namora com um cara lá totalmente imaturo, que tem um filho que é problemático, que fica gravando vídeo pornô com a namorada, e ela pega, e ela foi demitida, foi trocada no trabalho, enfim, é muito legal esse filme. Aí tem um dado momento lá que ela encontra uma amiga. E ela sempre conversa com a amiga e como ela estava com os problemas, ela sempre desabafava com a amiga, né? E a amiga sempre ali no celular, cara, sempre ali no celular com um problema de relacionamento. Aí a amiga não dava atenção para ela. Aí ela pega o celular da mão da amiga, você ouviu o que eu estava falando? Ela, não, me devolve aqui porque eu preciso saber o que ele vai responder. Ela pega e tem uma jarra de suco, ela pega o celular da amiga e coloca dentro da jarra de suco e mexe com a colher assim, né? E fala, isso é para você aprender, quando você quiser uma conversa de verdade comigo, eu vou estar aqui. E a amiga vai lá, pega, por que você fez isso? Já vai pegar o secador, já vai lá. Então, já tem gente que tá nessa vibe já, né? Já tem essa dependência do celular e aí só amplifica aquilo que já tem. Cara, é muito louco isso, né? Muito louco. O nome do filme é Muito Louca. Muito louco. Porque assim, a gente está realmente numa... A humanidade, né? A humanidade está numa órbita aí, não sei qual termo utilizar, né?
Mas o pessoal costuma utilizar vibe, né? Numa frequência. Uhum. Eu acho que a humanidade está numa frequência ali muito perigosa, né? Assim, de confundir a realidade com o virtual, né? Porque tudo está muito misturado, né? E aí também eu acho que tem muito a ver com esse nosso assunto. Com certeza. Né? Esses mini checks que a mulher faz, né? Buscando essa validação externa, isso causa um estresse do caramba, Tony. É mostrar pro cara que ela não tá, que ela tá disponível o tempo todo e que ela não tem vida própria. E é doentio, né? E é doentio, cara. E isso não é saudável. Precisa ter vida própria para dar certo um relacionamento. Cada um precisa ter a sua vida própria. O cara tem a vida própria dele, ela tem a vida própria dela. Como nós comentamos quando a Mariana esteve aqui, como a gente conversou agora há pouco, você e a Val também. Assim, cara, eu tenho minhas coisas. Se eu precisar sair com os meus amigos, se eu precisar fazer as minhas coisas individuais, eu vou ter esse espaço dentro da relação, como a Mariana tem a dela. Agora, ficar nesse ciúme exagerado, ficar controlando rede social, não, deixa eu ver a mensagem que você mandou, para quem que você mandou, ou... Podando, né? Podando, deixa eu ver quem que você tá curtindo, a foto de quem que você curtiu. Cara, é óbvio, né? Se você tá num relacionamento, você é homem, fica ali curtindo foto de mulher de biquíni, pô, cara, sacanagem também, né? Sacanagem, isso aí é uma falta de respeito com a pessoa que você tá do lado sem tamanho. Então, assim... Agora, você curtir a foto de um amigo, de uma amiga, né? Interagir, tudo bem, cara. Você não precisa ficar noiado. Cara, eu não tô nem aí. Eu tenho a senha do celular da Mariana, eu tenho o WhatsApp, a senha do WhatsApp da Mariana, ela tem ela pode abrir meu celular a hora que for, que não tem problema. Cara, isso é o que um relacionamento saudável traz. Agora, você imagina... me empresta teu celular, por gentileza. Você imagina... Deixa eu liberar para você. Nem precisa liberar, mas eu tô aqui, ó. Tá liberado. Eu tô aqui no celular, tocando e cai... uma mensagem. Aí a Mariana vira pra mim e fala: quem mandou mensagem pra você? Deixa eu ver, pega o celular da... Cara, isso acontece muito. Cara, isso é saudável? Aí começa a falar: não, você não vai ver. Aí o cara esconde. Se o cara tá devendo no mercado ainda. Ih, rapaz, aí que o negócio complica. Você fala assim: não vai ver nada, isso aqui é minha privacidade. Cara, na boa, sim, a gente tem que ter a nossa privacidade, tem que ter a nossa individualidade. Agora... Mas tem que ter confiança. Claro, bicho, abre o celular aí. E se a outra pessoa interpretar diferente? Aí você fala, ó, cara, o negócio é o seguinte, o que você está interpretando aí o que te incomodou? A pessoa madura emocionalmente, ela é bem resolvida. O que te incomodou? O que isso significou para você? Ah, porque eu achei que você está dando em cima o que você falou assim, ó, não tem nada a ver o que você está falando. Isso aqui é uma pessoa que estou tratando de negócio, tá? Você chamou a pessoa assim, 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 assado. Você não gosta? Tá bom, então eu não chamo mais. Mas não é controle, é saber, né, respeitar limites. Agora, você ficar nesse stick push, essa briga. Ah, não pode, porque os dois têm senha no celular, porque um não sabe, porque tem que ficar controlando. Aí eu tenho que ver, eu tenho que ficar... Eu entro no WhatsApp web aqui, eu hackeio o WhatsApp da pessoa para saber o que está conversando. Cara, você fica perdendo tempo disso na sua vida. Aplicativo de rastreamento. Pô, né? Aplicativo de rastreamento. A gente tava falando esses dias, né? A pessoa foi cagar, desculpa, foi cagar, falando, tá no banheiro cagando, será que não tá com outra? Né? Agora, se você desconfia tanto assim da pessoa que você tá... Não tem que estar com ela. Não tem que estar com ela. Ou trabalha essa sua desconfiança para verificar. Porque... Cara, é insuportável você estar com uma pessoa que está te controlando o tempo todo. E mulher que é insegura, também tem esse controle. E aí cai naquele papo que a gente sempre fala, Tony. Será que a mulher é culpada muitas vezes? Eu acho que muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Se de repente o cara chega do futebol, vai dormir, chega tarde do futebol com os amigos, você já está em casa deitado, o cara chega, nem te dá um beijo à noite de boa noite, a culpa pode ser sua, viu? Por que a culpa pode ser minha? Você tá louco? É ele que tá chegando em casa tarde, é ele que é o problemático, é ele que é o problema. Mas o que será que tá fazendo esse cara preferir os amigos do que preferir você? Ah, porque ele é um sacana, porque ele é um sem vergonha, porque o homem não presta, porque todo homem trai, porque todo homem é bagunceiro, porque todo homem faz isso. Será? Eu assisti uma minissérie esses dias aí, junto com a Val, né? E aí o roteiro é muito bem amarrado, né? O cara foi viajar, ele falou que ele estava no Japão,
E ele não estava no Japão. Uhum. E a mulher deu um jeito lá de... Não, porque o jatinho é dele, ele pode falar onde ele está. Ele pode mentir, pode falar que ele estava no Japão, mas não estava. Uhum. E não sei o que tem, papapá, porque ele está me traindo e não sei o que tem, que tal. No frigir dos ovos, o cara estava numa outra cidade, dentro do mesmo país, tal, só que estava visitando os filhos, porque os filhos eram do primeiro casamento e ela não aceitava o relacionamento com os filhos. Isso é terrível. Então o cara mentiu, falou que estava no Japão, foi para outro lugar, só para o batizado do neto, né? Porque ela não aceitava o relacionamento dele com os filhos, que era do primeiro casamento. Isso demonstra uma insegurança de quem? Dela. Claro. E levou o cara a mentir porque ela... E levou levou o cara a mentir e levou a ela a crer que ele estava tendo um caso, que ele estava traindo ela. Mas é aí que tá. E esse cara também, faltou maturidade da parte dele? Sim ou não? Faltou. Claro que faltou. Faltou. Chegou o negócio é o seguinte, tô indo ver meus filhos. Ah, mas eu não gosto que você... Problema seu. Você não sabe lidar com isso? Problema seu. Então, isso é que é delicado, né? Porque às vezes o cara, às vezes ele vai colocar isso e ela não aceitando isso pode romper o relacionamento, né? É aí que tá o detalhe. Isso que eu falei assim, problema seu, óbvio que você não deve chegar na pessoa e falar problema seu. Você deve pensar isso, problema seu. Como é que você fala isso então para a pessoa? Fala, olha, o negócio é o seguinte, meus filhos estão aí, eles são os amores da minha vida, são frutos de um relacionamento anterior que eu tive. Se você não tem a maturidade suficiente de entender isso, aceitar isso e saber que eles vão ser um elo comigo pro resto da vida, é melhor a gente não ter um relacionamento. Uhum. Então, o cara, no caso desse cidadão aí desse filme, se o cara faz isso, se o cara tem que mentir, é sinal de que ele também não amadureceu emocionalmente, tá? Então, tem esse jogo também. Você quer um exemplo clássico? Um exemplo clássico de filme muito conhecido? Se Beber, Não Case. Sim. Lembra muito do bom. Stu? Lembro. Que ele tem que mentir que ele vai para Napaville, né? Fala que vai na região dos vinhedos, mas na verdade tem para Las Vegas com os amigos para curtir a despedida de solteiro lá do Doug, né? Isso. E aí os caras se perdem, dá toda aquela confusão, o cara casa com uma garota de muito programa, bom, é um filme maravilhoso, excelente, né? E aí ele tem que mentir para a namorada dele, que já tinha, segundo eles, né, transado com um barman num cruzeiro, e ele falou, não, porque ela estava muito bêbada, né? E o cara aceitando toda... E no final do filme o cara passa por uma catarse tão forte que ele... É uma experiência, né, traumática tão grande ali naqueles episódios todos, né? Que eles apanham, tiram o dente, casa com uma garota de programa em Las Vegas. Bêbado que tava, né? Fica bêbado, não lembra de porcaria nenhuma, né? E aí no final a mulher vem cobrando dele, ele manda ela passear, fala, vai passear, que mulherzinha, né? Já assisti esse filme dezenas de vezes. E aí depois ele vai dançar com os amigos. Aí no filme 2 o que ele faz? Aí ele casa com uma mulher que é um relacionamento saudável para ele. Mas ele não deixa também no 2 de cometer todas as loucuras, né? Porque ele tem toda a parte dele. É engraçadíssimo, né? A trilogia Se Beber, Não Case. Mas é um exemplo clássico de pessoa que se permite ficar num relacionamento manipulador e tóxico. Quer dizer, você pode transar com um barman no cruzeiro, mas eu não posso ir para a despedida de solteiro dos meus amigos. Que raio de relação é essa? Falta de equilíbrio, né? Tô falando no caso do filme, sim, tá? Sim. Não, mas existem muitos assim. Sim, claro. Porque, assim, tanto um lado quanto o outro, né? Isso a gente sempre coloca aqui. Que tanto a mulher quanto o homem, às vezes pode rolar, não, eu posso. Você não. Você não. Aí não é legal, não é? Isso é controle, isso aí é controle, isso aí é manipulação, isso aí é relacionamento abusivo, e seja do homem para a mulher, como da mulher para o homem, em qualquer caso. Muito bom, Matheus. Agora, uma pergunta aqui. Como parar de receber migalhas? 3 pontos. Primeiro, régua clara. Chega no cara e fala, não aceito esse tipo de coisa, eu gosto das coisas com antecipação, muito bem planejadas, eu tenho meu tempo, eu tenho meu horário, e eu quero saber se esse negócio aqui vai ser dessa maneira. Papo reto. Primeira coisa, papo reto, régua clara, tá? Comportamento coerente. É a segunda. O que é o comportamento coerente? Não é joguinho, tá? O cara ficou 2 dias sem mandar mensagem. Vai viver tua vida. Tem a vida própria. Deixa o cara também sem falar com ele.
Não fica mexendo, não fica com a sua agenda disponível, não fica ali o tempo todo esperando, olhando a mensagem no WhatsApp, o cara não ligou, não liga. Devolve na mesma moeda, mas sem jogo, não é joguinho. E não fica, eu vou fazer isso agora, porque tem muita mulher que faz isso, tá, Tony? Agora já tentou fazer isso e não deu certo. Por quê? Faz com a intenção apenas de ver se ele vai sentir falta dela. Não é esse o intuito. Se o seu intuito for esse, você vai cometer um erro, vai cometer um comportamento de maneira totalmente ineficaz. Isso vai ser uma estratégia ineficaz. Faça isso. Dá o tempo, dá espaço, mas vá viver a sua vida. Vá fazer as suas coisas que são importantes para você. E deixa ele. Tá? A terceira é a comunicação limpa. O que é a comunicação limpa? É você dizer para ele, por A mais B, coisas que você não aceita mais e como você quer que as coisas sejam. Simples, direto ao ponto. Sem ser mal educado. Sem ser mal educada, sem ser grosseira e sem ofender ninguém. Aí também tem mais duas aqui que são interessantes, né? São os microlimites. Ele sumiu e voltou do nada? Responda quando puder. Sem prêmio emocional. Que sem prêmio emocional? É você não ficar ali, porque ele voltou, agora eu vou ficar com ele aqui, vai ser uma noite incrível, eu vou fazer de tudo para amarrar esse homem. Para com isso. E vida protagonista. Preenche esse teu espaço aí com coisas que fazem bem para você, que são satisfatórias para você. Aí é um começo. Esse seria o começo para evitar essas... Olha, quem tem buraco emocional tem carência. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho, né? Um pouquinho, mas tem gente que tem tem uma cratera. Uma cratera enorme, né? Um meteoro que destruiu tudo ali, deixou aquela cratera vulcânica. Não. Seja protagonista da sua vida. Faça as coisas por você. Mas eu preciso estar com alguém porque minha idade biológica está passando, porque eu preciso me tornar mãe, porque... Para de ficar dando essas desculpinhas, procurando essas estratégias erradas. É aquela coisa, né? Eu vou no que está parecendo mais confortável para mim, porque olhar para a parte difícil eu não quero. É na parte difícil que você conserta, não é na parte que valida o que você sente. De repente você ficar com amigas que ficam ali validando, não estou falando para ninguém perder a amizade com amiga, tá? Mas geralmente, se você está com uma amiga solteirona também, que reclama das mesmas coisas que você... Vai fazer o curso. Vai fazer novas amizades, muda essas amizades. Vai fazer o curso junto. Também, faz o relacionamento sem erro, tá? Lá no relacionamento sem erro, eu vou pegar na tua mão, vou falar para você, é assim, 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 assado, são essas mensagens que o cara mandou uma mensagem para você, você vai responder assim para ele. O cara demorou 3 dias, você vai fazer isso. Porque às vezes o medo, né? Ela fica com medo de responder o que ela quer, achando que vai perder o cara. Sim, e muitas vezes ela pode, respondendo do jeito que ela quer, pode mostrar o valor que ela tem e falar, porra, essa mina tem valor. Isso, mas assim, né? E se o cara foi embora? Ótimo. Foi. Ótimo. E por que eu não faço isso então? Carência. Enquanto mulher eu não faço isso. Carência, dependência emocional, necessidade de validação externa, crenças limitantes, falta de amor próprio. Esse buraco emocional, esse vazio, essa cratera que está aqui, que te atravessa, dá para você enxergar do outro lado. Assim, é um buraco no meio do... E nesse período todo aí, Matheus, que você faz os atendimentos, né, e ajuda mulheres a conquistarem bons relacionamentos, quantas já conseguiram fechar essa cratera aí? Fechar totalmente não, né? Porque você fica uma coisinha mais... mas melhorar mesmo, né? Várias. Não, teve uns que fecharam totalmente, outras que fecharam parcialmente, outras que fecharam 90%, como você falou, sempre tem algumas, mas tem uns que fecharam totalmente, seguiram em frente, mudaram a maneira de pensar, refletiram. Muitas pacientes minhas. E deu trabalho, cara. Deu trabalho. Deu trabalho para ela, não para mim, né? Sim. Eu sei exatamente o que tem que ser feito. A maneira como se conversa num relacionamento sem erro
que é o meu curso, eu consigo transmitir para ela essa valorização, esse cuidado, esse encontro com a mini infante dela, a primeira infância dela, a criança interior que precisa ser curada. Então, quando a mulher ela identifica isso, cura esses traumas, perdoa o que precisa ser perdoado, principalmente com pai, com mãe ou pais substitutos, né, mães substitutas, ela vai conseguir tapar esse buraco emocional. Principalmente quando ela conseguir se perdoar pelas coisas que ela mesma fez com ela ao longo da vida. Por isso que a gente sempre bate na tecla também. Será que muitas vezes a mulher não tem culpa? Tem. Claro que tem. E aí tem a questão das heranças também, né? Herança emocional, que vem tudo. Então tudo isso tem que ser tratado, né? E... Eu vou dar uma simbologia, vou dar uma metáfora aqui, tá? Uma analogia. Pitbull. Muitas pessoas veem o pitbull como um cachorro extremamente agressivo. E, de fato, ele é. Depende de como ele foi criado. Depende de como ele foi criado. A nossa, por exemplo, é extremamente dócil. Você deixaria sua filha, seu filho ao lado da Frida? Com certeza. Por quê? Porque eu sei que ela é dócil, porque ela foi bem cuidada, porque ela é tratada com carinho. Agora, se eu só trato a cachorra no chute murro... Ela vai ficar agressiva também. Fomos levar ela ontem ao veterinário, né? Aí... O rapaz que ia fazer ultrassom, né? Ela falou, precisa pegar ela aqui. Eu não pensei das vezes. Já peguei ela aqui, já joguei em cima do negócio, botei ela de costas, segurei as patinhas dela. Deu trabalho ali na hora. Ali, mas ela é forte, né? Ela é forte, né? Mas segurei ela. Falei, filha, tá tudo bem. Pai. E o coraçãozinho dela, tudo bombando, né? Ela tava, não sabia o que estava acontecendo. Sim. Mas, filha, papai tá aqui com você. Tá tudo bem. Dá beijinho, papai. Ela vinha, lambia o ouvido, né? O nosso carinho, sim, né? Sim. E aí ela foi se acalmando, né? Ela precisava fazer todo o ultrassom e tal, deixou o cara fazer. Teve umas horas que o cara tem que apertar em determinados pontos. Enfim, o pitbull, ele é um cachorro que muita gente vê como agressivo, mas se ele é um cachorro de rinha, ele vai ficar agressivo realmente. Eu já vi um pitbull matando outro cachorro na frente de uma casa onde eu morava, em São Pedro, uma cidade pequena, né? De 35 mil habitantes, há 20 anos atrás. Eu vi. Precisa até pular o muro para poder ir para a faculdade na época, né? Mas eu também vejo o pitbull extremamente dócil. Então, é a mesma coisa para um relacionamento. Se você trata outra pessoa na base da pancada, se você trata outra pessoa na base da pressão psicológica, do estresse, uma hora isso também vai acontecer, vai ficar estressante. E aí surgem as brigas, surgem as agressões, surgem as cobranças, surgem as desconfianças, a falta de carinho, a exposição em redes sociais, como a gente já falou, né? Sexualizando muito. Hoje está muito em alta essa questão da adultização aí, que o Felca levantou há pouco tempo atrás, aí, né? Que agora está até virando projeto de lei e tal, né? Virou lei já. Mas também essa questão da exposição que você coloca nas redes sociais. Que tipo de homem você quer atrair? Se você coloca fotos, por exemplo, de biquíni, você está fazendo errado. O tempo todo colocando foto de biquíni, o tempo todo colocando fotos sensuais, mostrando seus atributos físicos. Você está errada. Está fazendo uma coisa completamente ineficaz. É uma estratégia completamente ineficaz para atrair um homem de valor. Porque é aquela coisa, né, cara? Você está ali, você está no aplicativo, por exemplo, de relacionamento, mulher. E aí você começou a conversar com o cara... Vai conversando com um com o outro. Aí surgiu aquele cara que desenvolveu um papo um pouco mais legal, né? Uhum. Aí o que o cara vai pedir para o seu? Ele pede o WhatsApp ou ele pede o Instagram. A primeira coisa que ele vai pedir é o Instagram. Aí ele chega no Instagram e só vê foto sua sensual. Ou mesmo um aplicativo de relacionamento, lá, seja Tinder, Inner Circle, o Happn, Bumble. Você está lá cheio de foto mostrando fotos sensuais, né? Seus atributos físicos. É óbvio que você vai atrair a atenção de olhares de homens que estão buscando isso. E isso é um erro, isso é um equívoco sem tamanho. Aí o cara vai ter um Instagram e começa a ver isso também e fala, opa, me dei bem. É a estratégia errada. A estratégia errada. Aí o cara vai buscar o quê com você? A não ser que você queira isso mesmo. E tá tudo bem. Agora, se você quer um relacionamento sério, saudável... Só pegar, né? Só dar uma pegação. Se você tá a fim de dar uma pegação, tá tudo bem, tá tudo livre. Tudo certo, tudo limpo e liberado, como diz o locutor do UFC lá. Tudo certo, tudo limpo e liberado. Vai fundo, não tem problema. Agora, se você quer um relacionamento saudável, tira essas fotos, muda. A estratégia é outra. Outra estratégia é outra. Você está fazendo errado. Não dá para... O homem de valor, ele vai olhar para aquilo e falar assim, se ela tá assim,
Tá na pegação e tá no momento dela e tá tudo bem. Outra coisa que a mulher pode falar, por exemplo, pro cara é assim, ó, fazer um alinhamento com ele, que eu falei agora há pouco, né? Quais são os 3 pontos? Ele chega nele e fala assim, cara, se você tá numa fase de pegação, se você tá numa vibe dessa, tudo bem. Eu não. Eu não quero isso. O que eu estou buscando é compromisso sério, o que eu estou buscando é algo estável, o que eu estou buscando é algo previsível. Eu estou buscando previsibilidade na minha vida. Então, se você está nessa fase, eu acho que nós estamos em momentos diferentes. Não quero uma caixinha de surpresa. Exato. Né? E aí, ela mostra o que para esse sujeito? Que ela tem valor. Que ela sabe o que ela quer. Que ela sabe o que ela quer. Que ela se posicionou. Que ela é uma mulher diferenciada. Ah, pode ser que o cara mude? Pode. E se o cara for embora, Matheus, eu tenho medo. Deixa aí, criatura. Melhor coisa, vai embora. Sai, curva de rio. Enrosco. Sai, vai embora. Vai passear, vai fazer as suas festinhas por aí. E tá tudo bem. Não queira um homem assim do seu lado, você vai sofrer. Você pode ser traída. E pode gerar mais problemas. Aí, essa insegurança sua, se você continuar, é um erro seu. Aí a culpa é sua se você continuar. Ser uma pessoa desbocada, ser uma mulher que xinga, que fala palavrão, que briga, que xinga, que fala que vai quebrar, que risca o carro do cara. Pô. Barraqueira? Né? Barraqueira? Ah, Matheus, mas você está falando que eu faço tudo isso. Nossa, eu não estou gostando de você. Desculpa, minha amiga. É carinho isso que eu estou falando para você. Você está fazendo errado. Você está tendo a necessidade de riscar o carro do cara porque você tem ciúmes? De rasgar a roupa dele? Porque você está com ciúmes? Alguma coisa está errada em você. A carência afetiva está em você. Vamos trabalhar isso aí. Relacionamento sem erro está aí para isso. Ah, mas onde que eu encontro o relacionamento sem erro? Começa a me seguir no Instagram. Já me segue no Instagram, porque sempre eu estou postando lá muito conteúdo de qualidade, conteúdos que vão trazer para você dicas, como se posicionar, né? E aí a gente vai fazer agora, primeiramente para setembro, está marcado para setembro, uma aula incrível, um webinário incrível, vai ser numa quinta-feira à noite, no mês de setembro. Já fica a par aí, porque sendo minha seguidora, vai ter as notificações, a informação necessária para participar dessa aula incrível e gratuita. Se chama, não é nem relacionamento sem erro, se chama aula secreta do relacionamento saudável. Legal. É onde eu mostro os primeiros passos para a pessoa começar a conquistar um relacionamento saudável. E nós queremos relacionamento saudável, sim ou não? Claro. Sim. Sempre. Ah, não, eu não quero. Eu quero viver na montanha-russa. Opa! Lembra do que eu falei lá no meio da live. Isso aí vai gerar doenças psicossomáticas lá na frente. E isso pode ser bom não só, né, esse crescimento, essas informações que você vai aprender com o Matheus, no curso dele, não só para a sua vida amorosa, mas para a sua vida com os amigos, né, para os seus relacionamentos de amizade, para a sua vida profissional. Né? Isso acaba abrindo o leque. Sim, né? Estávamos falando disso no último podcast também. Porque é o autoconhecimento. Opa. Então você vai se conhecer não só para o seu relacionamento amoroso. Sim. Né? O leque quando você se autoconhece, você vai começar a se afastar, inclusive, de amizades que você tem hoje. Ah, mas eu não quero me afastar dos meus amigos. Talvez esse é mais um erro que você está cometendo. Ficar próximo de pessoas que pensam da mesma maneira que você. Eu sempre falo isso, Tony. Sempre falo, bato na tecla. Se você está numa roda de amigos, onde as pessoas sempre estão validando você, ou você é a pessoa mais inteligente da roda de amigos, está na hora de você trocar da roda de amigos. Está na hora de você ser a pessoa menos inteligente de uma outra roda de amigos. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão fazer você evoluir. E quando você se tornar a pessoa mais inteligente dessa roda, troca de roda de amigos de novo. Não que você tenha que desfazer amizades, não é isso. Sim. É diminuir os contatos. Né? É como a gente fala com a família também. Às vezes você está lá, falamos isso em outro podcast, você está com uma família que fica o tempo todo te criticando, falando, você é solteirona, você não dá certo com ninguém. Ah, você ia sair, não vai dar em nada. Né? Ou fica te criticando, te julgando, te condenando. Cara, diminui o contato com a família e para de ficar buscando essa validação com a família. Comece a olhar para você como uma pessoa independente. Quando você é uma pessoa independente, emocionalmente falando, acabou o problema. Você é autossuficiente. Né? Nós não queremos um carro que seja autossuficiente, Sim. que não precisasse de combustível.
Seria ótimo, né? Mas não tem jeito, cara. O carro vai precisar de combustível, seja solar, seja de combustão, seja elétrico. Depende de alguma coisa. Tem que vir de algum lugar, né? Já que é para você ser dependente de alguma coisa, seja dependente de você. Boa. Bom, estamos chegando aí ao fim, né, do nosso podcast de hoje. E deixa aí as dicas, Matheus. Os links, onde clicar. Primeira coisa, já se inscreve no canal, tá? Já me segue no Instagram, porque no meu Instagram tem conteúdo novo todo dia, com dicas, com reflexões, com carrosséis, posts, lives também que a gente vai fazer ao longo de semana. Começar a fazer lives agora de domingo, terça e quinta. Domingo, terça e quinta, 3 lives por semana. Para você participar também, já se inscreve lá no Instagram, @MatheusKaiser, tá aparecendo aqui o link, ou tem o link aqui embaixo também, na descrição, né? E vamos nessa, vamos conquistar um relacionamento saudável, porque isso vai fazer bem para você. E já compartilha com uma amiga solteirona aí, que dá só também se meter em enrascada, que fica até de madrugada, fica 24 horas, fica ligada, esperando aquela mensagem que não chega, aquela dose dopaminal daquelas mensagens que trazem uma breve esperança, mas que no fundo não leva a nada, né? Não leva a lugar nenhum. É isso. Legal. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau.